Hoje eu apareci aqui para conversar com vocês sobre um livrinho que me tirou da zona de conforto, que me fez questionar algumas coisas, que mexeu um pouco comigo, me deixou um pouquinho desconfortável, mas que valeu muito a leitura dele e faz parte do nosso plano IN, aliás, do meu plano IN, do mês de fevereiro, quando eu ainda não tinha compartilhado nada do nosso cronograma com vocês. Então eu finalizei essa leitura e resolvi trazer um pouquinho sobre esse livro pra gente conversar. Eu tô falando do livro A Experiência da Mesa, da Devi Titus. Eu acho que fala assim, o nome dela provavelmente não é assim, mas enfim, vamos chamar ela de Devi. Esse livro eu já conhecia ele há um tempinho atrás, eu tinha visto ele no site da Vide Editorial, que é a nossa parceira, né? Uma editora parceira. Eu vi o título dele, achei muito interessante e compartilhei até no nosso grupo de promoções. Se você não tá nesse grupo, entra ali que eu tô sempre olhando coisas novas e promoções e mandando lá para todo mundo. Eu vi esse livro, ok, achei interessante, não comprei. Um tempinho depois eu recebi ele da Vide e aí, bom, chegou o momento de ler, né? Então, a Adriana, até comentei isso no último vídeo com vocês, ela fez uma leitura conjunta, abriu assim para quem quisesse ler, e aí eu disse, bom, é o meu momento, chegou a hora, vamos então ler esse livro. E por que eu falei que ele me tirou da zona de conforto? Ele foi um pouco estranho, ele causou exatamente isso, ele causou estranheza em mim. Não é uma leitura ruim, pelo contrário, ele é muito legal, ele é muito interessante, só que ele me causou estranheza justamente por ser um livro escrito por uma cristã e por eu não ter uma aproximação com esse assunto, com esse conteúdo. Então, para mim, ler nessa altura da vida, né, assim, algo que é cristão, é meu primeiro livro cristão, basicamente é isso. Eu nunca tinha lido nada a respeito, até porque eu não tenho essa base, né? Eu não fui criada num ambiente religioso. Eu fiz catequese, eu sou católica, né? Por batizado e etc e tal, crisma, tudo isso. Só que eu nunca participei muito firmemente de religião. Porém, eu estou sentindo nesse momento aquela falta, sabe? De tipo, vou tentar ler essas coisas, vou tentar me aproximar de pessoas que são desse meio, vou tentar seguir algumas pessoas e eu comecei esse processo há mais ou menos um ano atrás, assim, acho que não faz nem tudo isso, mas fazem alguns meses já e eu comecei a me identificar bastante. O meu propósito, obviamente, não é falar do cristianismo aqui com vocês, né? Não é compartilhar lições cristãs, nem nada disso, e até se acontecer vocês vão ser avisadas, né? Do tipo, agora eu quero falar sobre isso, mas o meu propósito dentro do plano IN não é falar sobre o cristianismo. Só que eu comecei a ver, seguindo essas pessoas, buscando, lendo, né, acompanhando, que faz muito sentido e que, apesar de ser estranho pra mim, não ser algo do meu cotidiano, eu tô gostando bastante e faz sentido, sabe? Até tem uma amiga minha, Carol Alves, que ela fala esses dias pra mim, através do plano IN, tu vai voltar pro cristianismo, então eu vou me aproximar desse assunto através do plano IN. Pode ser que aconteça, pode ser que não, e tá tudo bem também. Eu tô nessa fase de descoberta. E acho que isso é interessante, né? Assim, a gente se cobra tanto às vezes e para, né, se definir uma coisa ou outra, e o aspecto religioso, ele nunca teve uma grande notoriedade na minha vida, sabe? Nunca foi algo que me chamou a atenção e que me preocupei até esse momento. Agora eu senti necessidade e, enfim, eu tô dando brecha para ler, para estudar, para me familiarizar com o tema. E aí também por isso que eu trouxe os livros do Plano IN, que também estão mais ou menos nesse aspecto, né? Nós vamos ler alguns livros que são cristãos, que são religiosos, porque justamente eu acredito que vão fazer sentido e vão enriquecer o nosso repertório. E assim, então, eu resolvi ler esse livrinho aqui bonitinho e eu quero até ler o que está escrito um pouquinho aqui atrás dele para vocês, para ver como faz sentido e eu já vou comentar sobre as lições que ele traz. Olha só.
Quando comecei a desvendar a importância da mesa nas escrituras, desde o tabernáculo nos tempos antigos até o reino de Deus após o fim deste mundo, fiquei surpresa ao descobrir quantos acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram enquanto as pessoas comiam juntas. Essa experiência da mesa talvez fosse a revelação da palavra de Deus que deixamos escapar. Então, o que a autora vai trazer? Os ensinamentos do que a gente pode aprender estando na mesa. O livro se chama, A Experiência da Mesa, os segredos para criar relacionamentos profundos. Por quê? Ela percebeu que nessa realidade religiosa que ela vive, eu acredito que seja protestante, mas eu não tenho certeza disso. Enfim, na realidade que ela vive, ela conhecia muitas famílias que estavam sempre na igreja, famílias de bem, sabe? Famílias estruturadas e que teoricamente teriam tudo para serem famílias muito felizes. Só que ela percebeu que essas famílias estavam ficando distantes, não estavam felizes, não estavam da forma como poderiam estar. E isso chamou muito a atenção dela e ela ficou pensando, por que isso está acontecendo? Por que as famílias estão desconexas hoje? Por que às vezes as crianças não conseguem conviver com os pais com as crianças, e se é adolescente tudo piora, E ela começou a perceber essas relações e passou um tempo, ela se questionando, estudando e buscando, ela percebeu que as famílias estavam deixando de se alimentar junto, de comer na mesa, de fazer um almoço junto, um jantar em família, e ela foi percebendo isso. E aí ela conta aqui no começo que ela fez uma investigação na Bíblia, buscando ver quantas vezes na Bíblia estava a referência à mesa, e ela percebeu que basicamente toda a Bíblia, toda a parte que envolve comunhão, que envolve o perdão, o amor, a relação, que fala de Jesus Cristo, se refere à mesa. E aí ela traz toda a teoria em base, desse critério aí de que a mesa, as refeições em família são extremamente importantes. E sim, a gente sabe da importância, Eu acho até engraçado quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a refletir sobre o que acontece aqui em casa. Aqui, para vocês terem uma noção, não sei há quanto tempo vocês me seguem, mas a gente teve uma mesa agora. Aliás, eu bati aqui na florzinha. Vocês viram que eu tô com essa florzinha aqui, coisa mais linda do mundo? Essa é uma florzinha que minha avó cultivava e aí minha mãe conseguiu a semente. Ela tinha perdido por alguns anos a semente, conseguiu de uma conhecida e ela cultivou lá em casa, colheu a semente, me deu a semente, eu cultivei e agora tá nascendo por conta aqui em casa. Colhi aqui para enfeitar o nosso vídeo. Mas enfim, eu percebi que aqui em casa nós tivemos uma mesa agora, nós reformamos a nossa casa, Nós, enfim, mudamos tudo, pintamos, compramos móveis, aquela coisa toda que algumas pessoas acompanharam no Insta. E aí o que eu percebi? Sempre que surgia a hora de comprar a mesa, faltava outra coisa. E eu falava pro Ju, não é hora de comprar a mesa ainda. Vamos esperar. E ela foi ficando. Quando nós terminamos a casa inteira, não faltava nenhuma outra coisa. Aí sim que nós compramos a mesa. E aí nós fechamos a reforma da casa tendo a nossa mesa da cozinha. Parece que, num sentido assim de coroar, sabe? De finalizar a reforma. E aí nós colocamos a mesa. E a gente tem então muito essa questão aqui em casa, de móveis artesanais, móveis rústicos, móveis usados com história, aquela coisa de madeira mesmo. E a escolha da mesa foi nesse sentido. E quando nós olhamos tudo reformado, tô olhando pra lá porque ela tá na minha frente, tudo reformadinho, tudo bonitinho, a mesa parece que finalizou toda a reforma. E aí eu fiquei pensando muito nisso, da importância da mesa e como, sem refletir sobre isso inconscientemente, eu vivia brincando. Não, a gente precisa de mesa de adulto. Não dá pra ter filho ainda porque a gente não tem nenhuma mesa de adulto. Eu sempre brinquei com isso, porque a mesa que a gente tinha anteriormente era uma mesa velhinha, assim, aquelas mesas de lanchonete, sabe? Da antiga padaria da nossa família, da minha família, e aí nós ganhamos, enfim, aquela coisa toda, Quando nós fomos morar junto,
foi o que deu, o que recebemos de umas pessoas, de outras, tudo ganhado, tudo doação. E aí a mesa usada veio e ficou com a gente por 9 anos. Ano passado nós trocamos essa mesa por uma mesa do jeitinho que a gente queria, bonita e tudo mais. E como isso fez diferença nos nossos dias? Como isso fez diferença no café da manhã, arrumar a mesa do café da manhã, os almoços quando a gente tá em casa, né? Quando a gente não tá almoçando no escritório, à noite, vamos tomar pelo menos um café, mas vamos sentar na mesa para fazer isso. E assim, fez total diferença. Antes eu não queria nem arrumar muito a mesa porque parecia que ela era feia, era pequenininha, era, sabe, a mesa bamba e ficava balançando. E aí eu não queria muito isso e a gente não dava nem muita importância em almoçar junto, jantar junto. E agora tá diferente, agora a gente tem aquela vontade de sentar, sabe? E vamos comer, vamos conversar e os assuntos vão, às vezes a gente fica mais de 1 hora na mesa sentados conversando, o tempo passa. Então eu percebi como isso fez diferença pra gente, né? Nós vivemos eu e o Ju apenas aqui e a mesa fez muita diferença, algo que parece tão simples, né? E aí quando a gente vai olhando para a configuração, e isso ela fala muito no livro também, para a configuração das nossas casas hoje, a gente percebe o quê? Antigamente o foco da cozinha, o foco da casa era a mesa grande. Hoje já não é, o foco da casa tá no sofá, né? Ou às vezes na cozinha, uma bancadinha para você comer ali nas banquetinhas, né? Assim, nada muito confortável, uma mesa pequenininha para refeições rápidas e a mesa como um local de conversa, de troca, de união da família, ela tá ficando cada vez mais de lado. E aí eu volto a lembrar do que o Dr. Jorge, se você não conhece o Dr. Jorge, acho que vale a pena você conhecer, ele tem lições maravilhosas e ele falou uma vez, me marcou muito, que nós temos 2 altares. Nós temos o altar da cama e nós temos o altar da mesa, especialmente, né, dentro de um casamento, de um relacionamento amoroso. E aí o altar da cama é a cama do casal, né? E aí tem toda a ideia de preservar esse local como um local realmente do casal, mas a mesa sendo um local, um altar, né, para a família toda, para um momento de união. E aí, novamente, eu volto a falar, volto a questionar quando a gente fala do quarto, né? Nós falamos agora, então, a mesa e a cama, beleza. Quando a gente olha para o quarto, geralmente o que tem ali? Na frente da cama, uma baita de uma televisão. E eu sou completamente contra a televisão no quarto. Eu cresci ouvindo minha mãe falar isso, falando mal da televisão no quarto, porque o quarto não é lugar de assistir TV, né? Se você quer assistir TV, você vai para a sala, porque o que acontece? Quando a gente tem um quarto do casal, onde o altar daquele quarto é a cama, onde o foco principal do quarto é a cama, a gente tem uma configuração muito mais especial, mais aconchegante, né? A gente sabe que quando a gente vai para aquele quarto, para aquela cama, ele é para vários momentos de união e não para momentos de distração assistindo uma TV. E quando a gente coloca uma TV dentro do quarto, o centro, o foco, deixa de ser a cama e passa a ser a TV, né? E isso acontece da mesma forma na nossa cozinha, né? Na nossa casa, com a mesa. Quando a gente tira o foco da mesa e a gente coloca o foco no sofá, por exemplo, o que a gente tem? Todos os adultos e as crianças ali enfileiradinhos no sofá assistindo a TV. Então o foco ele é outro. Já numa mesa a gente tem todo mundo em volta, olhando um na cara do outro, né? Prestando atenção ali, sem distrações, sem TV. E aí a gente tem famílias muito mais unidas, famílias que conseguem conversar. E aí, ao longo do livro, ela vai trazendo muito sobre o que se fala na mesa, o que não se deve falar na mesa. A mesa não é um local para você cobrar dos filhos, para você cobrar do marido, cobrar né, da pessoa que está com você, da sua esposa, do seu marido, enfim. Não é um local para você tratar questões, sabe? É um local para você perdoar as questões. É um local para você
conseguir conversar, conseguir compartilhar. Não é para brigar na mesa, sabe? Aquela coisa de senta aqui, né? Senta na mesa, vamos discutir uma parte importante do nosso relacionamento. E a outra pessoa já fica com aquele receio. Não, a mesa não é o local disso, a mesa é um local de prazer. E é muito interessante quando ela vai trazendo até mesmo dicas pra gente começar a fazer refeições em casa, pra gente perder um pouco daquela mania de pedir delivery, né, fast food, pedir alguma coisa rápida, pra gente tentar, na medida do possível, se esforçar para fazer refeições, para cozinhar para nossa família. Isso eu achei muito bonito, muito, muito interessante. Até tem uma parte que eu abri aqui para falar para vocês que eu marquei. Ao fazer pequenos esforços para criar o clima e preparar a refeição, você confere dignidade e honra aos membros da sua família. Olha só que interessante isso, né? Cozinhar para eles no sentido de oferecer dignidade e honra. Olha que momento prazeroso, né? Uma forma de dizer eu valorizo você. Então eu largo o celular do lado, eu preparo uma refeição e eu vou me alimentar olhando nos seus olhos, conversando com você, né? Como isso é bonito, como isso é importante. E ela até mesmo fala que a mesa, a alimentação, o fato de almoçar, jantar, tomar café da manhã, é muito mais do que só se alimentar. E quando a gente pensa nisso, fica meio óbvio, né? Parece que assim, se o ser humano ele precisasse apenas da comida pela comida, a gente poderia comer ração, né? Uma ração muito bem equilibrada nutricionalmente e ponto. Mas a gente associa a comida com afeto, a gente associa a comida com memória, com lembrança, com coisas boas, a gente comemora comendo, né? A gente agradece comendo. Então a refeição ela realmente está associada com tudo isso, só que ao longo do tempo a gente está perdendo esses momentos em família ao redor da mesa, né? E quando estamos ao redor da mesa, às vezes estamos ainda com o celular, nem prestando atenção no que está acontecendo ali, né? E bom, para esse vídeo não ficar tão grande, eu quero ler mais uma parte desse livro que me chamou muita atenção e que eu acho que é muito interessante. Olha só o que ela fala aqui. Não são as coisas erradas que fazemos que atrapalham o nosso tempo de qualidade juntos. E, em geral, nossos dias se tornam estressantes e cheios de frustração porque fazemos coisas boas em excesso. E ela chama essas coisas boas em excesso de raposinhas. Se você é aquela pessoa como eu que se enche de atividade, que se enche de coisa para fazer, essas coisas boas em excesso vão minando nessas raposinhas aí. Ela tem a historinha, enfim, para contextualizar isso, mas ela diz que são essas coisas boas em excesso que acabam prejudicando momentos em família, momentos onde você pode se dedicar para preparar uma refeição, para conversar com as pessoas que moram com você. E isso vai, de certa forma, afastando a gente da nossa própria família. Seja você a família só com o seu marido, ou seja, com criança, com neto e assim por diante, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Às vezes a gente diz, nossa, mas eu fiz tanta coisa hoje, tanta coisa, não é que eu fiquei sem fazer nada e eu ainda preciso cozinhar, eu ainda preciso arrumar a mesa. E seria interessante se a gente conseguisse, né? Então, mesmo ali com a quantidade de coisas que a gente faz, parar, honrar nossa família, sentar na mesa, conseguir conversar com calma. E ela dá a ideia pra gente colocar toalhas coloridas, pra gente arrumar a mesa com temas. Então, é Páscoa, é Natal, colocar cores, né? Formas diferentes ali na mesa, pratos bonitos, tentar se aventurar na medida que a gente consegue. E essa experiência eu tô fazendo aqui em casa desde que eu comecei a fazer esse livro, desde que, né, nós trocamos a mesa e ficou mais interessante esse momento, eu tô me aventurando a tentar cozinhar. Eu sou péssima na cozinha, né? Já compartilhei isso com vocês no Insta, mas eu tô tentando cozinhar um negocinho aqui, assar um negocinho ali, porque isso tá fazendo o Ju mesmo gostar e achar que é gostoso isso, sabe? E às vezes ele chega em casa, ó, derrubando a florzinha de novo. Às vezes ele chega em casa e tem um negócio pronto que eu fiz e eu tô animada mostrando pra ele, e ele também se sente bem. Então, assim, tentar
Isso é sair da zona de conforto. Isso pode não ser a coisa mais fácil do mundo. Por exemplo, cozinhar para mim é um esforço, é uma dedicação. Mas é um momento interessante. Eu acho que a gente consegue crescer fazendo isso. E esse livro aqui, para quem gosta desses assuntos, para quem quer ter essa vida, né, mais família, mais de dedicação, aprender algumas técnicas novas e sair da zona de conforto, eu acredito que vale muito a pena. Eu indico muito esse livro. Se você não é acostumada a ler muita coisa sobre Deus como eu, talvez você estranhe, mas mesmo assim você vai conseguir filtrar, né, se você não gosta, por exemplo, e conseguir captar a mensagem principal dele. É interessante, acho que vale a pena mesmo, é um livrinho que, assim, como eu falei, me tirou da zona de conforto e fez eu me incomodar um pouquinho e repensar várias coisas que acontecem aqui em casa. Ok, gente, então essa foi a minha leitura de fevereiro do Plano IN. A gente vai ter mais lives e vídeos e conteúdos sobre esses livros, né? Agora em março a gente tá lendo Os Parceiros Invisíveis, então vamos ainda continuar muito esses papos. Me conta se você gostou desse vídeo, se você já leu esse livro ou se você vai em busca dele agora. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, eu vejo você no próximo. Até!